ao vivo também para redeprincesa.com.br. Nós estamos recebendo aqui o meu querido amigo, professor Ricardo Zanquetti, ele que é o diretor do Instituto Federal Campus Xanxerê. A gente tem dois assuntos para tratar na pauta de hoje. Vou começar primeiro falando sobre o assunto mais difícil e depois sobre a notícia boa. Professor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por atender o nosso convite, ser tão gentil com a gente. Bom dia. Nós que agradecemos, Guilherme. Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem. É sempre uma satisfação poder estar aqui na rádio conversando sobre o Instituto, levando para a população as informações do nosso IFSC Campus Xanxerê. Professor, eu recebi essa semana uma ligação que me chamou a atenção, que está muito calor, né? A gente tem aí alertas vermelhos, inclusive, da onda de calor que pode chegar aí aos 35, sensação térmica de 40 graus. Numa sala de aula, esquenta ainda mais com 20, 30 alunos. E o fato que me chamou a atenção é que diz que não pode ligar ar-condicionado lá no IFSC porque não tem manutenção, é isso, professor? Como é que tá? Em que pé tá? Até onde é verdade, até onde é exagero, ou não há exagero, tem de fato um problema? Temos. Infelizmente, não é exagero. Nós estamos enfrentando uma dificuldade, e não é de agora, né? Em relação ao uso do ar-condicionado, né? Então, e nós não estamos nada satisfeitos com isso há muito tempo já. Tudo no Instituto Federal é feito pelo processo licitatório, né? Então, todas as compras e a contratação de serviço é processo licitatório. E acontece que esse processo licitatório vem dando errado a várias etapas, né? Por exemplo, eu lembro que foi os primeiros campos a sofrerem com isso, foi o campus Urupema e o campus Xanxerê. Foi feito o processo licitatório e o campus Urupema teve sucesso, mas o Xanxerê não. Porque há uma série de eventos, por exemplo. O que é o processo licitatório? Nós vamos colocar lá tudo descrito, o que a empresa tem que prestar de serviço. Então, se estragar, se faltar o gás, qualquer coisa, a gente chama essa empresa, ela presta o serviço, né, e o Instituto Federal paga. Acontece que se ela tiver problema por exemplo, problema fiscal, se ela não entregar uma negativa, ou mesmo o que tem acontecido muito nos últimos tempos, o preço das coisas mudaram, subiu. E aí eles não conseguem mais entregar naquele preço que foi licitado. E aí o preço da licitação está abaixo do valor de mercado. E aí ele paga uma multa e não faz o serviço, e não presta o serviço. Eu até comentei offline contigo, né? Muito semelhante, eu vim para cá em 2011 e tinha um problema aqui com o término da duplicação do perímetro urbano. É isso que acontece. Então, no Instituto Federal não é diferente. E aí você chama o segundo colocado, chama o terceiro e não vai dando certo. Quanto tempo faz que está com esse problema lá, professor? Olha, efetivamente já faz uns 2 anos. 2 anos? 2 anos. Tá, mas daí não pode ligar o ar porque não tem manutenção ou o ar já está com problema? Ele já está com problema, né? Porque nós ficamos mais de um ano parado. Quando nós voltamos, parado quer dizer, não estávamos ocupando os prédios, né? E quando nós voltamos, aí existe uma equipe que fiscaliza. Então vai lá, faz o teste e tal, e diz assim, olha, esse aqui não está funcionando. Aí interdita, porque se quebrar é pior. Né? Isso na ala nova ou na ala mais antiga? Exatamente, é na ala nova e alguns aparelhos da ala velha também. Né? E hoje é válido destacar que não é um problema de Xanxerê. Hoje é um problema de alguns campos do Instituto Federal. Nós somos em 22. E aliado a isso, Guilherme, na virada agora, no meio do caminho, teve uma nova lei de contratação de serviço, uma nova lei de licitação. Mudou tudo. Que também... Dificultou, inclusive. Dificultou. Então, assim, a gente lamenta isso. Não são só os alunos que estão passando sufoco, os professores também, né? No momento, o que a gente espera é que essa onda de calor amenize. O processo, ontem mesmo eu liguei para o departamento da reitoria que cuida disso, o processo já está pronto, está no departamento de compras, né? Eles vão fazer uma nova licitação. Vão fazer uma nova licitação. Então, para tudo isso tem prazo. Chama o primeiro, não deu. Chama o segundo, não deu. Chama o terceiro, não deu. O que me preocupa, professor, e eu sei que o senhor não vai opinar sobre isso, é que o governo anunciou
a instalação de novos campi. Como abrir se não tem estrutura? E eu não estou dizendo que é um caso específico de Xanxerê, porque a gente sabe que é um instituto renomado, que gera bons profissionais, os professores são extremamente capacitados, o senhor é um exemplo disso. Obrigado. Mas gera uma preocupação, viu? Não, eu faço questão de opinar, porque eu tenho uma opinião que é nossa, do Instituto Federal. Eu aqui estou falando em nome do Instituto Federal, né? Eu faço questão. A gente foi chamado, os gestores, né, os diretores, a gente tem reunião anual no Sul e depois uma nacional. E a gente tem uma opinião que é muito parecida, assim, uma opinião de todos os gestores. Não fomos e não somos contra a expansão, desde que haja consolidação dos que já estão implantados. Eu mesmo que eu abri uma nova loja na minha empresa, sendo que a matriz está com problema. Exato. Não faz sentido. Não faz sentido. E tanto é, Guilherme e ouvintes, que está escrito, né, nesse anúncio que teve aí, está escrito, está dividido valores para consolidação e valores para ampliação, que está lá no PAC, né? Então o governo, de certa forma, o governo também ouviu a opinião, né, dos dirigentes. Agora, nós como profissionais da educação, a gente também não pode ir contra a expansão, porque nós aqui somos frutos da expansão e naquela época teve já movimentos contrários à expansão, da interiorização. E a gente criticou esses movimentos contra a expansão, né? Então a gente tem que ponderar, essa é a palavra certa, né? Necessário o meio termo. Há necessário o meio termo. E eu já vou aproveitar para falar, né? Xanxerê, Santa Catarina foi contemplado com 3 novos cursos, 3 novos campos, né? A gente chama de campus, mas é uma unidade, né? O Instituto Federal vai administrar, vai gerenciar um deles, que é o campus Tijucas, né? Mafra e Campos Novos, então fica com o nosso irmão, o Instituto Federal Catarinense, o IFC, né? Então, essa é uma opinião, assim, que os ouvintes e a comunidade pode estar segura de que a gente brigou, no bom sentido, discutiu, colocou em pauta a consolidação. E Xanxerê é um caso bem específico da consolidação, tá? Por quê? Nós somos um campus ainda em implantação. Professor, para a gente passar uma régua e responder os pais que nos procuraram, o processo de licitação está pronto, deve ser aberto nos próximos dias. Exato. Quanto tempo? É difícil de dizer, né? Se tudo correr bem, a gente imagina que em torno de 60 dias para a contratação da empresa que vai prestar o serviço de manutenção. 90 dias para os serviços começarem, se tudo correr dentro do esperado. Mais ou menos. Como eu disse, é difícil dar um número, porque às vezes a empresa vence, assina o contrato, quando vai prestar o serviço não tem uma negativa. Volta tudo a estaca zero ou chama o segundo, né? Daqui a 60 dias a gente volta a conversar sobre esse assunto. Estamos à disposição e pode ter certeza que, além dos alunos, além dos pais, nós servidores, todos estamos empenhados. Isso às vezes é fruto até de conflito entre departamentos dentro do IFSC, né? Mas o processo, infelizmente, ele é moroso, ele é o que muita gente chama de burocrático, né? E tem os seus trâmites, não adianta. Eu quero aqui pedir um auxílio aos representantes, aqui aos assessores dos deputados, principalmente do Partido dos Trabalhadores, que é a base governista. Dá uma mexida lá para resolver, porque duvido que um dos senhores ficaria dando aula com 40 graus de temperatura. Vamos falar de coisa boa agora, professor, claro, porque além disso, com todos esses problemas, o Instituto está empenhado para oferecer novas modalidades de cursos aqui para a nossa região, né? Agradecendo aí todos os elogios no início, né, Guilherme? Nós somos também uma escola, né, que tem todos os problemas que uma escola ou que uma organização de ensino tem, né? É normal, porque é feita de gente, é feita de processos. E o nosso agravante é o tamanho do Instituto Federal e por ser uma instituição federal. A gente está mais longe do centro, né? Uhum. Então, vamos lá, Guilherme. Nós temos aqui para a população já 121 vagas, né?
disponível de curso de formação inicial e continuada, curso FIC, que a gente fala, né? Curso de curta duração. Então, nós temos informática, veja que eu já estou usando óculos, né? No início das nossas conversas eu não usava. Informática básica, são 2 turmas, a turma A e turma B, planilha eletrônica e língua inglesa, né? Essas vagas agora que eu citei, são um total de 51 ainda disponível, elas estão como vagas remanescentes. Esse processo saiu praticamente aí no período de férias, aí o pessoal praticamente não se inscreveu. Então, como é que faz para chegar nessas vagas aí? Pode entrar em contato com o registro acadêmico pelo WhatsApp 3441 7905. 3441 7905. Vai chamar o pessoal lá, olha, eu quero me inscrever para as vagas que tem aberto aí. Então, é só mandar a documentação, como é vaga remanescente, é pela ordem de envio da documentação. Perfeito. Fechou as vagas, não tem como abrir mais. E nós temos 2 novos cursos que aí, esse ainda está em processo de inscrição, tá? Então, esse não é vaga remanescente, é um curso que foi muito pedido pela nossa população aí, que é o Arduino, nível básico, né? Aquela parte da automação, Arduino básico mesmo, né? Tem 20 vagas e um outro curso que é novo aqui para nós, com a chegada de um professor de educação especial, é do Educação Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado, tá? Esse último, o de atendimento educacional especializado, são 50 vagas e ele é na modalidade EAD. Perfeito. Tá? Então, esses 2 últimos cursos, o aluno vai lá no processo de inscrição do IFSC e faz o processo, porque ainda não teve o sorteio eletrônico, né? E ele passa por todo esse processo. Mas qualquer coisa, no mesmo WhatsApp, a gente tira todas as dúvidas. 3441 7905. 3441-7905, para você ficar por dentro. E claro, principalmente o pessoal que trabalha na indústria, esse de automação é bem relevante para a nossa região, né, professor? Isso, e a gente agora está ampliando, né, a área da informática. Nós tínhamos o ensino médio integrado, nós recebemos novos servidores no final do ano, e agora, em 2025, nós lançamos o superior em análise e desenvolvimento de sistema. A gente já está escrevendo esse curso, e todas essas ações aí, o Arduino, Informática Básica 1, turma A e B, exatamente para nós chamarmos a população, e a gente tem uma nova ampliação e o pessoal aproveitar essas vagas aí. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. A gente sabe da relevância que o IFSC tem para Xanxerê e para a região da MAI, né? Eu acompanho lá e vejo alunos de toda a nossa região que estudam lá. Isso é de fundamental importância. Que o IFSC cresça, mas que se consolide principalmente. Exatamente. Esse é o nosso desejo. Estamos trabalhando e aqui a equipe toda de Xanxerê bastante envolvida, né? Mas o processo mesmo, né? Se a gente falar de uma Universidade Federal de Santa Catarina, de cabeça não lembro, mas ela tem mais de 70 anos. Nós temos 13 anos. Mas vamos avançar. Um abraço a todos e muito obrigado. Nós conversamos com o diretor do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Xanxerê, Ricardo Zanquetti, aqui na programação do Rádio Café. São 8h28 para Brasão, Marafim Móveis e Mega Parabrisas.